A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 361 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 10 até o capítulo de número 14. Eu espero que você consiga separar um tempo, ler essa porção, meditar nela. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 11 de Apocalipse e o verso de número 15, onde a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer assim: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Bom, nós já vimos, como que os selos se desenrolaram com seus acontecimentos. Nós vimos que Jesus é aquele que inaugura os acontecimentos dos 7 selos, ou seja, os acontecimentos dos últimos dias estão sob o controle e sob a autoridade de Jesus. Nós vimos que quando o último selo é aberto, então se inaugura o período das 7 trombetas. Nesse período das 7 trombetas, nós também vamos ter uma série de acontecimentos. E quando se toca a última trombeta, que é o que nós vamos ver hoje, uma nova série de acontecimentos vão começar aí a surgirem. Amém? No capítulo 10, nós vamos ver um anjo que tem um livrinho. E quando esse anjo aparece, alguns mistérios são anunciados que João não recebe autoridade, então, para nos revelar, correto? Mas, lá no verso de número 6 do capítulo 10, melhor, do 5 em diante, vai dizer assim: Então o anjo que vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, em que ele estiver para tocar a 7ª trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Vamos lá. Ele está falando, esse anjo está apontando para um acontecimento muito importante, que é o tocar da 7ª trombeta. Quando a 7ª trombeta tocar, algo que Deus sempre deixou como mistério, revelado pelos profetas, vai acontecer. E nós sabemos que o grande evento do século, da humanidade, é a vinda do nosso Senhor Jesus e o encontro de sua igreja com ele nos ares. Então o anjo já nos está dando vestígios, já nos está dando uma pista de que quando a 7ª trombeta tocar, a igreja de Cristo Jesus vai se encontrar com ele. No capítulo de número 11, nós vamos ver que os gentios vão pisar na cidade santa por um período de 3 anos e meio. Mas aqui no texto é apresentado 42 meses. Então você faz um cálculo aí de divisão e você vai ver que vai dar 3 anos e meio. E aí nós vamos ver que nesse período 2 testemunhas vão aparecer sobre a terra. E essas testemunhas, elas vão profetizarem por 3 anos e meio também, mas no texto é apresentado como 1260 dias. Se você também fizer um cálculo, uma divisão, você vê que vai dar esse mesmo resultado. Essas 2 testemunhas são chamadas de 2 oliveiras, de 2 candelabros. E muitas pessoas falam que essas 2 testemunhas representam aí o Novo e o Antigo Testamento. Outras pessoas dizem que essas 2 testemunhas representam a igreja que vai estar aí na grande tribulação.
Mas é difícil nós apontarmos para esses assuntos, já que essas testemunhas, primeiro, elas têm poder para profetizar, correto? Segundo, essas duas testemunhas, elas apresentam sinais e prodígios parecidos com aqueles que dois grandes homens de Deus realizaram no passado. Outra coisa interessante é que essas duas testemunhas, elas vão ser executadas, elas vão morrer na grande cidade que é chamada de Egito e que é chamada de Sodoma, se não me engano aqui no texto, né? E olha que coisa interessante, elas morrem e elas ficam 3 dias mortas ali na cidade de Jerusalém. Então nós estamos vendo algo que parece ser realmente, literalmente, 2 pessoas. Agora, olha os sinais que essas testemunhas têm poder para manifestar. Da boca delas sai fogo, elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante o período em que elas profetizarem, que seria 3 anos e meio, correto? Elas têm poder também para transformar a água em sangue. Isso nos lembra de 2 homens de Deus, Moisés e Elias. Então existe uma posição, uma parte dos estudiosos que defendem que essas 2 oliveiras são Moisés e Elias, correto? Essas 2 oliveiras, como nós já falamos, elas vão morrer, né? E as nações vão contemplar o seu cadáver durante 3 dias e meio. E as nações vão se alegrar com a morte delas. Porém, elas vão ressuscitar, porque o espírito de vida vai entrar nelas, e o povo ficará com medo. E elas vão subir aos céus, correto? Quando isso acontecer, haverá um grande terremoto sobre a terra, e vão morrer 7.000 pessoas. Esse é o segundo ai, correto? Agora, quero te chamar a atenção para um detalhe. No verso de número 10, lá no finalzinho, vai falar assim, porque esses 2 profetas, o que aumenta a nossa a percepção da interpretação, que essas 2 testemunhas são literalmente 2 profetas, correto? Porque o texto fala que eles vão profetizar, o texto fala que eles têm poder para manifestar sinais, o texto diz que as pessoas vão perseguir ele, que eles vão morrer, que eles vão ressuscitar, e chama eles literalmente de 2 profetas, correto? Então, no verso 15, nós vamos ver que o 7º anjo, então, toca a sua trombeta. E agora nós entramos num período muito interessante e muito difícil de se analisar, mas que vale a pena a gente, pelo menos, meditar nele. Quando o 7º anjo toca, novamente nós vemos a adoração no céu. Jesus Cristo está sendo glorificado. E algo interessante acontece. O quê? Olha o que diz o capítulo 11, verso 19. E abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e fortes chuvas de granizo. Observa que até agora isso não tinha acontecido. A arca da aliança não tinha sido avistada, mas quando a 7ª trombeta toca, a arca da aliança nos é revelada. E então parece ter tido uma pausa na cronologia de Apocalipse. Por quê? Porque agora no capítulo 12, nós vamos ver aí uma sequência de acontecimentos da história que não apresentam apenas um pequeno período, mas apresentam vários períodos da história. É como se fosse um filme, quando muda de cena. Você está vendo o ator principal e de repente dá uma pausa e mostra o vilão, correto? Então é como se fosse uma mudança de cena. E o que vai acontecer aqui? Nós vamos ver 2 sinais. O primeiro sinal é o sinal de uma mulher vestida de sol, e ela tem debaixo dos seus pés a lua, e ela está com uma coroa com 12 estrelas na cabeça. E essa mulher está grávida, correto? Agora, olha que coisa interessante. O outro sinal é um dragão. Esse dragão é vermelho, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. E na cabeça dele ele tem 7 diademas. Esse dragão,
ele vai passar a cauda nos céus e ele vai arrancar a terça parte das estrelas. Logicamente que esse dragão está falando aí de Satanás. Depois o texto fala com clareza que é ele, correto? Agora, olha que coisa interessante, no capítulo 12, verso 5. E ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Porém a mulher, ela vai fugir para o deserto, porque Deus prepara um local para ela ser guardada. Por quanto tempo? Por 1260 dias, que dão os mesmos 3 anos e meio que nós vimos no capítulo anterior. O que vai acontecer então? Vai estourar uma guerra no céu e Miguel vai derrotar aí esse dragão e os seus anjos, e eles serão atirados sobre a terra. Agora, olha o que diz o verso 10. Agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então vamos lá. Agora, nós vamos ver que o dragão está na terra, correto? E esse dragão está furioso, ele foi vencido, ele foi expulso do céu. E agora ele vai perseguir quem? A mulher e os descendentes da mulher. Então nós temos aqui uma alegoria bem interessante. Essa mulher, aparentemente, representa Israel. Por que representa Israel? Porque essa mulher, ela tem uma coroa com 12 estrelas, ou melhor, com 12 pedras. Então seria as 12 tribos. Mas essa mulher está grávida, ou seja, Israel que gera Jesus, correto? Jesus sobe aos céus e Satanás então é derrotado. Agora, olha que coisa interessante. Essa mulher, ela vai começar a ser perseguida, e ela vai ser perseguida por 3 tempos e meio, que nos dá a entender um período de 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio que Satanás vai ter liberdade para perseguir a igreja de Cristo Jesus. Nós já vimos isso lá no livro de Daniel. Aliás, o capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse exige que você leia Daniel, principalmente dos capítulos 7 até o capítulo 12, correto? Então leia lá. Se você não fez aquele devocional, é importante que você faça, para que você tenha um entendimento claro aqui. E nós vamos ver então que essa mulher vai ser perseguida, ela e os seus descendentes, correto? Quem são os descendentes da mulher? A igreja de Cristo Jesus, amém? Então nós vamos ver que não somente o povo de Deus, a igreja de Cristo será perseguida, mas também Israel será perseguido, correto? E acreditamos nós então que Deus vai dar aí um suporte, Deus vai dar uma atenção maior para o seu povo nesse período, porque a besta, ou melhor, o dragão, ele vai soltar uma água, um rio, que pode simbolizar aí uma pequena quantidade de povos que vai perseguir a mulher. Porém, nós vamos ver que a terra vai engolir e não vai permitir aí que esse rio, ou esse córrego que o dragão solta, alcance a mulher. E olha o que diz aí o verso de número 17. E o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então observa que o dragão persegue a mulher e os seus descendentes. E os descendentes da mulher são aqueles que guardam a palavra de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Então nós temos aí claro, muito claro, a mulher como Israel,
por causa das 12 tribos. Nós temos Jesus, temos Satanás e temos a igreja, correto? Então, o dragão vai fazer emergir aí duas bestas. A primeira besta, ela vai emergir do mar. Observa que é bem semelhante a aparência da besta com a do dragão, correto? Assim como Jesus é a revelação visível do Deus invisível, correto? Olha que coisa interessante. Eu vou ler de novo como é a aparência do dragão. Capítulo 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olha a aparência da besta. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Como que nós sabemos que essa besta ela é a representação de Satanás? A resposta é bem simples. O verso seguinte vai mostrar que a besta ganha as mesmas coisas que Jesus, que é atribuída a Jesus. Jesus encarna como homem e lhe é dado poder, autoridade, né? E o seu trono, quando ele é ressurreto aos céus. E olha o que acontece com a besta. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Exatamente como o pai fez com o filho. Então, essa besta é quem? O anticristo. Então, nós já temos Satanás, agora nós temos a besta, né, que é o anticristo. E o que vai acontecer? Ela vai começar, então, a ser olhada com outros olhos pelas pessoas da terra. E ela vai direcionar as pessoas a adorarem a ela mesma e também o dragão, que é Satanás. O verso 5 vai dizer que foi dada autoridade para ela perseguir os santos por 3 anos e meio, né, que é apresentado por 42 meses. Observa que os animais apresentados aqui e o verso 5 também estão descritos lá em Daniel. Por isso é importante que você leia lá, correto? Então nós vamos ver que essa besta ela vai marcar as pessoas. Nós já tínhamos visto, né, João falar daqueles que foram selados por Deus, a marca de Deus. Então até nisso Satanás quer copiar a Deus. Se Deus tem os seus selados, Satanás também sela os seus. E olha que diz o verso de número 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, quem vai adorar a besta? Somente aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Aqueles que já foram salvos por Jesus, aqueles que foram predestinados segundo a sua presciência, como está em Romanos, em Efésios, etc. Eles não vão se submeter à besta, porque eles já estão selados com o selo de Deus, correto? E aqui vai estar a perseverança dos santos. Qual é a perseverança dos santos? Se alguém tiver que te prender, seja preso. Se alguém tiver que te matar, que seja morto por causa de Cristo. Porque é nisso que nós vamos mostrar aí a nossa perseverança e a nossa fé em Cristo Jesus. Do capítulo 11 até dos versos 11 em diante, nós vamos ver a apresentação de uma segunda besta, a besta que sai da terra. Essa besta que sai da terra, ela tem poder para manifestar sinais e maravilhas. E ela induz as pessoas a adorarem a primeira besta e o dragão, assim como o Espírito Santo induz o homem a adorar o Pai e o Filho. Então, essa segunda besta é o falso profeta. E esse falso profeta trabalha exatamente como o Espírito Santo, para poder induzir as pessoas a crerem e adorarem o dragão e a besta. Então, assim nós temos o império das trevas copiando o império da luz. Se Deus tem a Trindade, Satanás também tem. Se nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Satanás tem ele mesmo, o anticristo e o falso profeta, correto? E aqui nós vamos ver que todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, eles serão marcados com um selo, que é a famosa marca da besta, né, que nós
ouvimos tanto as pessoas falarem. E ela está aqui no verso 18, que diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de ser humano. E este número é 666. Se eu não me esquecer, eu vou colocar aqui embaixo aqui umas bandeiras. Se eu não me esquecer na hora de editar o vídeo. E você vai ver que a besta já tem nações, povos, tribos e línguas que vão fazer ela emergir. E está mais claro do que nós imaginamos, correto? Lembre sempre que o anticristo ele tem que negar a pessoa do Pai e do Filho. E eles negam a divindade de Cristo. Eles não creem em Jesus como Messias, correto? E tem um movimento global, um povo na Terra que não crê em Jesus, muito pelo contrário, que persegue o povo de Deus, tanto espiritualmente como geograficamente, que são povos que estão ao redor de Israel. Se eu não esqueci, eu vou colocar aqui embaixo no vídeo aqui, ó, tá bom? Depois do capítulo 14, nós temos o cântico dos 144 mil. E quando eles começam a cantar, mais 3 anjos vão começar então a anunciar eventos. O primeiro evento que nós vemos é um juízo, porque agora Deus vai julgar. Está lá no verso de número 3. Depois nós vamos ter aí a queda da grande Babilônia, correto? E por último nós vamos ver também a condenação daqueles que adoraram a besta. Então nós temos um julgamento, a queda da Babilônia e a condenação daqueles que seguiram a besta. E novamente nós temos no verso 12 a perseverança dos santos. Então a perseverança dos santos inclui você sofrer por causa de Cristo e não adorar a besta, o anticristo, correto? No verso 13 então nós temos uma voz ouvida do céu, correto? E quando essa voz é ouvida, olha que coisa interessante. Verso 14. Olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão a foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos já amadureceram. Lembra do que nós lemos? Lá no verso no capítulo de número 11 e o verso 15, que diz assim, eu vou lembrar você, 11 e 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve nos céus voz forte dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para todo sempre. Então está inaugurando aqui o reino de Cristo. Agora, observe que nós vamos ter uma pausa, uma explicação de como os eventos vão acontecer aí na história e no período da grande tribulação, correto? E aí a 7ª trombeta está sendo tocada, correto? Está acontecendo aí os acontecimentos da 7ª trombeta. E então, quando toca-se a 7ª trombeta, nós temos uma colheita, assim como Jesus nos ensinou, assim como Jesus descreveu, correto? E essa colheita são colhidas 2 coisas, correto? Primeiro, os campos que estão já estão amadurecidos, que são os santos, que vão ser salvos neste momento. Lembra do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15? Esse é um mistério. Ao tocar a última trombeta, é o que Paulo diz, a 7ª trombeta, que está sendo tocada agora. Então, no verso de número 15, nós vemos que é colhido o produto maduro no campo. Olha o verso 19. Então o anjo passou a foice na terra e ajuntou os cachos da videira da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar e chegou até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Então observa que no mesmo momento em que os santos estão sendo salvos, existe um povo que agora vai ser punido por Deus. O povo que é julgado, o povo que cai junto com a Babilônia, correto? Agora observa que do capítulo 15 em diante, que nós vamos começar a ler amanhã, vai descrever essa ira de Deus, a ira do Cordeiro, aqueles que estão sendo pisados no lagar da ira de Deus. Amém? Espero você
que quando a última trombeta tocar, quando a sétima trombeta tocar, nós venhamos ter perseverado junto com os santos e venhamos estar lá na glória, juntamente com Cristo. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, te bendizer e te exaltar pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia. Fala conosco a cada dia, nos ensina a cada dia, que o Senhor possa nos instruir, nos capacitar e nos fortalecer. Enche o nosso coração de anseio para morar contigo e nos ajuda a perseverarmos até o fim para alcançarmos a coroa da vida eterna. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho. Amém? Assim, você pode contribuir para que pessoas creiam no Evangelho. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo em nome de Jesus.